muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O objetivo principal da aula de hoje é que a gente possa reunir um kit básico de ferramentas que são assim as ferramentas necessárias para que a gente possa efetivamente começar de maneira correta a ler, a realizar a leitura musical. De material didático, né? Muitos mestres, muitos métodos, métodos muito bons, né? Que são disponibilizados para a gente através da linguagem escrita, né? Que é uma das maneiras milenares que a gente tem de colocar, né, a música no papel e sistematizar o conhecimento dessa maneira. Então, me apoiando no método CAD, que é um método desenvolvido pelo Dr. Marcelo Coelho, na qual utilizou de algumas ferramentas já existentes, né, presente em algumas culturas, como a rítmica divisiva europeia, a rítmica aditiva africana, reunindo algumas ferramentas muito úteis e sistematizando os principais conhecimentos, usando já existentes, né, faz uso dos Conacles, né, que é um sistema silábico usado na Índia, uma ferramenta muito poderosa e eficaz no ensino musical, no ensino da rítmica, né, também de consciência aditiva, a rítmica indiana altamente desenvolvida, né, da música carnática. E é claro que a gente vai usar de uma maneira bastante superficial, né? A gente vai pegar, na verdade, o princípio básico desse conhecimento silábico para nos auxiliar, né, em algumas das operações matemáticas que vamos realizar no ritmo, de maneira bastante intuitiva, de maneira bastante perceptiva, e assim a gente se aproximar do principal na linguagem musical. Seria assim, eu diria que dentre os fundamentos da música, né, do ritmo, melodia e harmonia, eu diria que o ritmo seria assim aquela base, né, da qual todos os outros elementos e fundamentos da música se apoiam nele, né? Então é bastante importante que a gente aprenda de maneira prática e de maneira, vamos dizer, lúdica. Digamos que a gente tem uma pulsação ali constante, né? Vamos dizer que a gente tem esse pulso aí. Se eu quiser representar um pulso desse, né, cada pulso desse aí que está entre uma palma e outra, eu vou chamá-lo de tá, 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 percebendo que ele começa na hora da palma, tá, tá, e vai exatamente até o momento da próxima palma, tá, 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 tá. Se eu quiser dividir esse pulso por duas partes iguais, eu poderia dividir ele em partes diferentes, mas não, a ideia aqui é a gente realmente dividir em partes iguais, tá? Eu vou chamar ele de taca. Taca, 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 taca. Maravilha. Bom, se eu quiser dividir esse pulso em três partes iguais, nós vamos chamar de taquite. Taquite, 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 taquite. Se eu quiser dividir esse pulso em quatro partes iguais, eu vou chamá-lo de tacadime, 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 tacadime. E se eu quiser dividir esse pulso em cinco partes iguais, eu vou chamar esse pulso de tadigenaton.
tadigena, tom, tadigena, tom, tadigena, tom, tadigena, tom, tadigena, tom, tadigena, tom. Bom, nesse princípio a gente vê que todos eles começam com tá, e sempre que eu tenho a sílaba tá, eu estou batendo a palma, tá? Aí. Tá, 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 tá. Olhando para cada um deles, eu posso perceber também, por exemplo, né, o tá, não, porque o tá já é integral, ele é só o tá, né, ele é só uma palma mesmo, ele é aquele pulso inteiro integral até a próxima palma. Mas a partir da divisão por 2, né, onde eu já tenho duas notas dentro de um pulso, né, tá, cá, tá, cá, tá, cá, tá, cá. Eu poderia marcar também com as palmas essa subdivisão interna. Tá, cá, tá, cá. Aqui, te, aqui, te, aqui, te, né? O tá mais forte e a subdivisão depois acompanhando mais fraquinho, né? Então, taca, taca, aqui, te, taca, de mim, taca, de mim, tadigena, tom, tadigena, tom. Bem, e aí entendemos que essas estruturas, elas nos mostram como subdividir o pulso de maneira intuitiva e prática, assim que a gente, quando tem que dividir o pulso em alguma dessas numerações de 1 a 5, a gente não tem que parar para fazer conta quando a gente está fazendo a brincadeira, né? Assim como também nos dão um pouco o sistema, né? Então toda vez que eu tenho um sistema que está em 4, seja esse sistema uma fórmula de compasso, seja esse sistema uma nota dividida, seja o que seja, sempre que eu tiver 4, eu posso raciocinar com essa silabação, no sentido de compreender a pulsação, como funciona, quando ela é sistematizada em 4, em 3, em 2, em 5, mesmo em 1. Então, um pequeno treino agora é a gente marcar uma pulsação, não precisa ser muito rápido, né? Mas a gente marca ali uma pulsação e a gente vai realizar 4 vezes cada um. Primeiro o pulso integral, depois dividido em 2, depois dividido em 3, depois dividido em 4, depois dividido em 5. E depois a gente volta. 4, 3, 2, 1 e termina, tá? Só para a gente poder já se familiarizar com essa pronúncia e para a gente também entender como funciona um e outro, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Taca, 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 taca. Taquite, 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 taquite. Tacadimi, 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 tacadimi. Tacudena, tom, tacudena, tom, tacudena, tom, tacudena, tom. Tacadimi, 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 tacadimi. Taquite, 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 taquite. Taca, 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 taca. Tá, 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 tá. Uma outra sugestão é que pode fazer 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5. 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5, 3 com 1 e assim por diante, né? Para que a gente possa se acostumar mesmo, né? Taquite, tacadimi, taquite, tadigena, tom, taquite, tacadimi, taca, tacadimi, tá. Fazendo esse aí de misturar, se a gente sentir alguma dificuldade, uma sugestão é que a gente faça bem aquele que a gente não está conseguindo, faz algumas vezes, procura manter ali um pulso regular e rapidamente a gente começa a se acostumar e aí sim a gente já pode começar a aprofundar. Agora, para a gente dar seguimento, agora que a gente já aprendeu a pronunciar e a gente já treinou um mínimo, né,
a execução, né, com palma e tudo. Agora a gente vai fazer algumas práticas básicas para a gente realmente guardar no coração e a gente realmente, efetivamente começar um treinamento um pouco mais musical. Bom, para esse momento do nosso encontro, eu trouxe agora aqui um metrônomo, tá? Ele vai nos auxiliar a gente a perceber, né? O metrônomo ele marca ali, né? Ele marca ali a pulsação, né? Botei nenhum destaque, só a pulsação ali constante. E é muito legal a gente perceber que a gente pode usar essa ferramenta agora desde esse nível básico, para que a gente possa de uma vez por todas parar de brigar com ele, né? Que a gente possa realmente aprender como é que a gente usa ele. E ele é um aliado muito, muito fantástico, que pode ser realmente de uma ajuda incrível, né? E a gente tem algumas maneiras de poder utilizar. Então vamos começar a utilizar. Assim, esse aqui eu baixei na internet, né? Soundcore 7. Posso deixar ali na descrição ali o nome deste metrônomo, mas assim, existem diversos metrônomos e é muito interessante que a gente realize a partir de agora as brincadeiras com o metrônomo, tá? Isso vai ser de uma ajuda tremenda quando a gente for ler. É interessante que a gente faça uma lista aleatória de numeração de 1 a 5, tá? Assim, escreve numa folha de papel, vai escrevendo uma numeração, quanto mais melhor para você poder treinar. Eu vou fazer aqui uma seleção também de alguns números aleatórios só para critérios de ilustração, mas é importante que você faça, e quanto mais você faz, mais você vai obter resultado, mais você vai ter tranquilidade na hora de realizar essas operações simples, que é, né, a divisão do pulso, tá bom? Então vamos lá, eu fiz aqui a minha lista, vou disponibilizar aqui no rodapé para vocês poderem me acompanhar. Eu vou botar o metrônomo a 70 BPM, tá? 70 batidas por minuto, e vou realizar a leitura numérica desses números aleatórios que eu escolhi, tá? Para que a gente possa ver como é. 1, 2, 3, 4. Taca, tacadimi, taca, taquite, taca, tacadimi, taquite, taca, taquite, taca, tacadimi, taca, tariguenaton, taquite, tacadimi, taquite, taca, taquite, ta, tariguenaton, taca, tariguenaton, ta. Bem, uma outra maneira da gente realizar esse mesmo exercício, tá? Assim, em vez da gente pronunciar a silabação, tipo taca, taquite, taca, taquite, a gente vai fazer na palma. Taca, taquite, taca, taquite, acompanhando a pulsação do metrônomo ali, sugerida pelo metrônomo, tá? Assim, é desafiante, mas é um pequeno treino, tá? Eu vou botar o metrônomo um pouquinho mais devagar, vou botar ele em 60 BPM para a gente poder compreender. E é importante que a gente treine. Se a gente está com dificuldade de conseguir, principalmente, a gente pode fazer falando e batendo palma, mas o objetivo do exercício é a gente conseguir fazer ele apenas batendo palma, ok? Então vamos lá, vou botar, hein? 2, 3, 4. Até aqui, a gente veio realizando o uso dos cônacos aplicados na rítmica divisiva, ou seja, eu tinha um pulso e eu estava subdividindo esse pulso por aquele número de partes, né, que a gente mostrou antes, né? Agora a gente vai entender os mesmos cônacos
mas vamos entender um pouco aqui como funcionaria uma prática aditiva. Beleza, na prática agora vamos usar aqueles nossos números aleatórios e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cantar cada pulso do metrônomo uma sílaba, tá? Então a gente vai falando a numeração com aquela nomenclatura, sendo que agora, em vez da gente subdividir cada pulso pela número de partes propostas, agora a gente vai usar, né? Tipo, cada pulso para formar as figuras propostas, né? Cada sílaba, um tempo do metrônomo, tá? Vou botar o metrônomo aqui em 100 BPM e vamos lá. 1, 2, 3, taca, taca, dimi, taca, taqui, te, taca, taca, dimi, taqui, te, taca, taqui, te, taca, taca, dimi, taca, taqui, gena, tom, taqui, te, taca, dimi, taqui, te, taca, taqui, te, taca, gena, tom, taca, taqui, gena, tom, ta. Bem, lembrando que às vezes a gente não consegue fazer de primeira, a gente precisa treinar, não tem o menor problema, tá? A ideia é justamente a gente treinar, quanto mais a gente treina, mais a gente vai conseguindo resolver os nossos problemas e começando a perceber melhor o pulso. Outra brincadeira semelhante a essa é a mesma sequência numérica e a gente agora vai fazer assim, tipo, cada figura, quando eu fizer o tá, eu dou uma palma mais forte, e quando eu fizer as demais sílabas, né, da figura, a gente vai bater mais fraco, tá? Só para a gente sentir, sem falar, né? Mentalizar o nome da figura e fazer ali a palma, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Bom, nessa altura você já entendeu como funciona, eu fiz só a metade para a gente poder ganhar tempo e passar para o próximo tópico. E uma última prática aqui, considerando os cônacos com a rítmica aditiva. Agora a gente vai fazer uma outra coisa, a gente vai fazer exatamente o que a gente está fazendo, né? Cada figura propondo um número de sílabas, né? Assim, tipo, cada pulso do metrônomo, uma sílaba das minhas nomenclaturas, mas o que acontece? Em vez de pronunciar a nomenclatura, eu vou pronunciar, vamos dizer, o preenchimento, né? Então, assim, onde eu tenho dois, que seria tá, 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 eu vou fazer tá, 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 tá? Então, ou seja, eu vou preencher, eu poderia fazer esse exercício, por exemplo, com um instrumento musical, tá? Assim, por exemplo, eu poderia fazer na flauta ali, vou fazer os primeiros 5 números só para a gente ver como é, né? Representando mesmo um instrumento de sopro, por exemplo, né? Um instrumento melódico, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. E igualmente, como eu fiz ali com a flauta, poderia fazer com a guitarra, mas poderia também fazer com a minha voz, né? Tipo, assim, só para dar o exemplo, né? Tá, 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 tá. Certo? Na hora que a gente falou um pouco as rítmicas de maneira prática a partir do pulso,
a gente vai então conhecer um pouco das figuras rítmicas, né? Das figuras rítmicas, as figuras que são usadas para representar essa linguagem quando a gente está fazendo uma leitura de partitura. Bom, nós temos aí essas figuras, né, que estão aí em cima. Bom, essas figuras, elas, independente de uma determinação de valor, né, a gente vai falar sobre isso melhor, elas têm entre elas uma relação de proporção, né? Bom, vamos observar, né, vamos primeiramente observar essas figuras, né, tipo aqui. Essa daqui é a nossa primeira figura, né? Essa primeira figura, ela é apenas uma bolinha, né? A nossa semibreve. Ela é apenas uma bolinha. A segunda figura, ela já é uma bolinha e tem uma haste, né? Que diferencia, né, ela. Assim, você pode ver que elas são parecidas, mas de repente tem uma haste a mais ali. Bom, a terceira figura, ela é parecida com a segunda figura também, né? Ela também tem a haste, mas ela é uma bolinha preta, né? Ela já tem uma diferença ali. A quarta figura, ela parece muito com a terceira figura. Ela tem a haste, mas ela tem também uma bandeirola, né? Ela tem também aquele outro tracinho em cima ali. E assim, a nossa quinta figura, ela é muito parecida com a outra, ela também tem a haste, ela também tem, só que ela tem duas bandeirolinhas, né? Tá vendo? A diferença é bem pouca de cada uma, né? Para cada uma é uma diferença bem pouca. E isso é muito importante para que a gente tenha um reconhecimento visual, né? Isso para facilitar você olhar para a figura e já compreender a relação hierárquica delas, né? A relação de valores entre elas proporcional, tá? Essa última figura aqui, com 3 bandeirolas, né? Assim, é importante a gente ver como elas são parecidas entre si, como há um encadeamento, né, evolutivo nelas, né? Não é uma coisa assim aleatória, figuras aleatórias, na verdade, né? Vamos ver então a proporção entre as figuras, né? Bom, como a gente pode ver, é muito simples, né? Essa nossa figura aqui, ela vale 2 dessa daqui, ou seja, 2 dessa daqui equivalem a uma dessa daqui. Compreendemos? Sempre nós temos a próxima figura valendo a metade do que vale. Sempre nós temos a figura anterior valendo o dobro do que vale esta, né? Parece um pouco complicado, mas não tem nada de complicado, é bastante simples. Existe uma tabela de proporção que a gente pode ver ali, nossa primeira figura aqui, que equivale a 2 dessa aqui, que equivale a 2 dessa daqui, e assim por diante, né? E daí resulta uma das coisas mais interessantes com relação a esse assunto, né? Porque a gente vê muito por aí dizendo que a semibreve vale 4 tempos, que a mínima, enfim. Na verdade, não é exatamente bem isso, e assim a gente vai perceber também isso, né? Existe sim uma relação de proporção entre essas figuras, e isso é o importante que eu gostaria de mostrar aqui. Então vamos observar essa tabelinha ali, né? Nessa tabelinha aqui já aparece ali o nome, né, das figuras ali, semibreve, né? Mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa, tá? Bom, eu digo que esses nomes eles não servem para a gente, para nos atrapalhar ou para a gente ter que decorar os nomes. Na verdade, é muito mais importante que a gente entenda a evolução das figuras e a relação de proporção entre elas, independente do seu nome. E assim, vamos observar aí o que acontece, né? Nós temos aqui como figura a figura 1, né? A primeira figura aqui. Uma figura dessa daqui, né? Tem esse desdobramento aqui, né? Tipo ali, ó. Tipo
Uma semibreve é equivalente a duas mínimas, né? É equivalente a duas mínimas, ou seja, duas mínimas têm o mesmo valor que a semibreve ali. Então, o que é legal? Aqui a gente tem até uma tabela proporcional numérica, né, com relação a semibreve. Ou seja, eu tenho ali, você pode observar que está escrito mínimas e em cima tem um número 2. Por quê? Eu tenho duas mínimas que é igual a uma semibreve. Olha, semínimas. Eu tenho ali 4 semínimas, né? 4 semínimas, ou seja, tenho 4 semínimas que equivale a duas mínimas, que equivale a uma semibreve. Então, essa relação numérica aqui é a relação proporcional com relação à semibreve. E isso é de extrema importância. Eu diria até para mim que é mais importante do que saber os nomes. É claro que não é muito difícil decorar os nomes, é claro que a gente pode, né? Quem estuda, né, sempre vai aprendendo, a gente vai se acostumando. Bom, a partir de agora, eu vou buscar falar, inclusive, os nomes dessas figuras para que a gente possa ir se acostumando com essa nomenclatura, tá? Mas é importante isso, a gente observar que o nome, ele, na verdade, assim, em termos de informação, não é exatamente tão importante como você perceber a relação de proporção, né? Que as semicolcheias são 8 semicolcheias que formam uma semibreve, que são 16 semicolcheias, que são 32 fusas e que são 64 semifusas. Por último, nós temos aqui as pausas, né? As figuras de pausa. Mas, professor, o que são as pausas? Na internet eu achei assim, valores positivos, valores negativos. O que quer dizer isso? Vamos dizer que quando a figura aparece, aparece ali a semibreve, eu estou falando de uma nota. Que seja. Quando aparecer ali aquele sinal de pausa, significa que o instrumento que eu estou tocando, ou a minha voz, ela vai fazer silêncio durante aquele espaço de tempo. É importante observar que esse é um dos pontos bastante confusos, né? Quando a gente está começando a estudar a partitura, pode enrolar muito, pode complicar muito, dependendo da maneira como as pausas são colocadas dentro do pentagrama, no sentido de que muitas vezes, como a gente faz silêncio, a gente se perde da contagem. Mas é muito importante ter em conta que a pausa também é pulso, né? Lembrando que todas essas figuras vão trabalhar diretamente com a relação do pulso. E isso é o mais importante que eu tenho para dizer para vocês aqui, tá? A gente vai olhar melhor assim, aqui eu estou mostrando a proporção entre as figuras e a gente tem algumas atividades que a gente pode fazer somente com as figuras para a gente começar a perceber, tá? Então, vamos lá. Aqui também eu botei a numeração, né, delas de referência, porque também é o nome delas, né? Ou seja, a semibreve também se chama 1, a mínima também se chama 2, a semínima também se chama 4, a colcheia também se chama 8 e assim por diante. Bom, essas são as figuras e agora a gente vai desenvolver uma pequena atividade para a gente poder desenvolver melhor, né, esse entendimento dessas figuras. Aproveitando que a gente acabou de ver então a relação de proporção entre as figuras, vamos exercitar então uma leitura dentro da abordagem da rítmica aditiva, né? Bom, no exercício a seguir olhamos para a figura de menor valor e lhe atribuímos valor 1, e a partir das relações de proporção descobrimos o valor das outras. Colocar o metrônomo a 100 BPM e cantar a proporção indicada, 1 pulso por unidade.
né? Cada menor unidade desse, cada valor desse é um pulso, né? E as outras é a proporção, né? Então ali no exemplo A nós temos embaixo ali os valores, né? Eu fiz uma tabela reduzida ali dos valores para facilitar, né? E a gente pode ver ali, né? Então a figura de menor valor é a colcheia, logo também a pausa de semicolcheia tem o mesmo valor, o valor 1, né? A semínima valendo 2 e a mínima valendo 4, né? Bom, vamos à prática. Metrônomo a 100 BPM. 2, tá, 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 tá. Bom, no exemplo B, nós já temos um esquema diferente, né? Nós já temos ali a figura de menor valor, uma semicolcheia, né? Então, cada unidade da semicolcheia, que divide a breve por 4, que divide cada unidade da semicolcheia, que divide a semínima por 4, né? Vai valer, então, proporção 1. Então, a semínima, naturalmente, vai valer a proporção 4, né? Cada semicolcheia vai ter a proporção 1, logo a colcheia vai ter proporção 2 e logo a semínima vai ter a proporção 4. Bom, vamos praticar. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 Agora que nós vimos as figuras de ritmo e suas respectivas durações e proporções entre si, né? Vamos dar uma olhada agora nas fórmulas de compasso. O compasso é aquela organização, então, agora da pulsação, que é aquela batida constante que nós já olhamos, né, durante a nossa aula. Antes nós tínhamos a pulsação, né, constante, e agora nós vamos pegar essa pulsação, em vez dela ser uma batida constante, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos organizar ela em pequenos grupos. Tipo, temos algumas métricas, né? Uma métrica binária, por exemplo, é quando a gente organiza essa pulsação de 2 em 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. No caso, sempre aquele meu tempo 1 mais forte ali no sentido, né, da representação dessa pulsação, tá? Bom, nós temos a métrica ternária também, seriam os compassos que têm 3, né, os compassos que têm 3 períodos, 3 tempos, né, 3 pulsos organizados dentro dele. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bom, o quaternário, que tem 4 pulsos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Entendendo a organização dos pulsos dentro dos compassos, a gente entende que existem duas naturezas de compasso, 2 tipos de compasso, os compassos simples e os compassos compostos. Bem, enquanto que no compasso simples, a subdivisão dos pulsos, né, é por 2, né, então quando a gente tem uma figura, ele tacadinho, tacadinho, tacadinho,
tacadimi, 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 né? Numa subdivisão sempre por 2. No compasso composto, o nosso pulso principal, o nosso grande pulso, ele é subdividido por 3, né? Uma tercina, né? Onde cada pulso é dividido por 3 partes iguais, né? E não mais por 2, ficando mais ou menos taquite, 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 né? Gerando essa sensação diferente do pulso tercinado, né? Para representar isso de modo escrito, né? Foi utilizado o ponto de aumentação, aquele pequeno ponto ao lado da figura. Você pode ver que os pulsos são identificados com a mesma figura, né? No caso, em cima ali, a mínima subdividida por 3, ela é acrescida de um ponto de aumento ou ponto de aumentação, que aumenta a figura em mais a metade do seu valor. Então, no caso da mínima, né? A mínima tem o seu valor, e acrescido de metade ele é igual a mínima mais uma semínima, né? Causando assim, se a mínima é formada por 2, né, por 2 semínimas, então com o ponto de aumentação ficam agora 3, né? E dessa maneira a gente identifica, né, o pulso tercinado. Dessa maneira a gente identifica aí essa divisão diferente, né, que não é diádica, né, uma divisão triádica. Embora no compasso composto a divisão desse grande pulso é dividida por 3, mas os desdobramentos desses 3 geralmente são divididos, então subdivididos depois por 2, né? Então você poderia do, taca, 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 tacadimi, 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 tacadimi. O numerador vai nos indicar o número de pulsos, né? Ali dentro de cada compasso, já que a fórmula de compasso ela organiza os pulsos, né? O numerador ele nos indica o número de tempos no compasso, ou seja, agrupado de quantos em quantos. Eles podem estar agrupados de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6, enfim. Já o denominador indica qual a figura que vale o tempo, né? Então ele vai nos indicar dentro das figuras que a gente tem ali, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicômica, enfim, né? Ele vai nos indicar qual é a figura que naquele compasso representa o pulso, representa a integralidade do pulso, né? A totalidade de cada pulso, né? Então assim, no compasso 2/4 nós temos, como a gente vê ali ao lado, 2 semínimas, né? Onde a semínima ocupa o espaço de um pulso, né? De um tempo. Bom, então o compasso binário simples ele tem 2 tempos que são subdivididos por 2, quando que o binário composto é o 6/8, onde ele tem 2 grandes pulsos que são subdivididos por 3, que são tercinados, né? Então tem lá 1, 2, 1, 2, taquite, 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 taquite. No compasso ternário simples, nós temos 3 pulsos. 1, 2, 3, taquite. No compasso ternário composto, são subdivididos por 3 grandes pulsos tercinados, né? Então assim, a gente pode dizer então, entendendo esse raciocínio, então a gente pode entender que os compassos 6/8, 9/8 e 12/8 são então compassos binário, ternário e quaternário compostos. Agora que nós entendemos a natureza do pulso dentro dos compassos e como a gente divide, né? Assim, a gente já encontrou assim quais são as figuras que naquelas situações representam a totalidade do pulso. Eu venho trazer de volta então as ferramentas do Conical, né? Então o que acontece? Aquele pulso, aquela figura que representa o pulso é a figura então que vai nos representar a figura 1. E numa leitura vai ser essa a figura e vai ser essa a sonoridade dessa figura,
Bom, e a partir do momento que a gente entendeu como já entendeu que essa figura que representa o pulso pode ser chamada de Tá, como nos Conacles, a gente também já resolve a questão da sonoridade dela, caso ela vai ser subdividida, como já treinamos. Tem aqui alguns exemplos de como vão ficar representados os Conacles nas figuras. Os compassos que tem o denominador 2 vão ter a mínima como uma unidade de tempo, logo a semínima vai ser a divisão por 2, logo o pulso tercinado, né, vai ser a divisão por 3, logo a colcheia vai ser a subdivisão por 4, né? Nos compassos cujo o denominador é o número 4, ou seja, a semínima representando o tempo, a semínima representa o tempo, a colcheia representa a divisão por 2, né? E a semicolcheia representa a divisão por 4, né? E nos compassos com o denominador 8, nós temos então a colcheia representando a integralidade de cada um dos pulsos, né? E logo a semicolcheia representando a divisão por 2 e naturalmente a fusa representando a divisão por 4, né? Agora eu já não falei ali do pulso tercinado, mas eu entendo que a gente já compreendeu como funciona. Eu fiz aqui só uma exemplificação. Isso vai ser bastante útil agora na hora que a gente for praticar essa leitura, né? Vamos fazer aí uma prática para ver se a gente compreendeu, né? Num compasso 2/4, nós temos a semínima valendo o tempo. Então, logo, a semínima vai representar o pulso, né? E aí, logo, ela vai se chamar Tá. Bom, vou botar então, vamos realizar a prática aí. Vou botar o esquema ali para a gente ver as figuras, tá? Bom, vou botar o metrônomo a 80 BPM e vamos realizar então. 1, 2, 1, 2, tá, tacarimi, tá, tacarimi, tá, tá, taca, tacarimi, tá, tacarimi, taca, tá, tacarimi, tacarimi, tá, 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 tacarimi, tá, tá, tacarimi, taca, tá, tacarimi, tá, taca, tá, tá, taca, tacarimi, tá, taca, tá, tacarimi, tá. Nessa segunda prática, nós temos aí, na verdade, o denominador 4, então nós temos a semínima valendo o tempo, e nós temos a colcheia ali, né, representando a divisão por 2. E aí ele nos dá dois exemplos, né, nessa divisão por 2 com a pausa na segunda nota e a subdivisão por 2 com a pausa na primeira nota, né? Assim que a primeira figura, taca, taca, assim é a nossa figura de colcheia normalmente, né? Mas ali vai ficar tá, tá, onde a gente imagina o K, e na figura seguinte exatamente o inverso, né? A gente imagina o Tá e realiza só o K. Então, né, fica K, K. Bom, entendido isso, vamos para a prática. Prática valendo, né? Compasso 3/4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. K, tá, tá, tá. K, tá, tá, K, tá, K, tá, K, tá, K, tá, K, tá, K, tá. O mais importante é a gente treinar, né? A gente se acostumar com as figuras. Quanto mais a gente treina, né, e encontra essa maneira intuitiva de estar fazendo, essa maneira musical, acompanhando o compasso, lembrando que o metrônomo é nosso aliado e a gente tem o comando. Se eu estou fazendo numa velocidade que está muito e eu estou me enrolando, eu posso botar ele mais devagar, aprender a tocar a figura e depois sim
ganhar segurança e aí fazer rápido. Na verdade, o grande segredo para tocar rápido é aprender a tocar devagar. Bem, vou dar mais um exemplo agora com o pulso tercinado para a gente ver como fica, né, os conacles, então, no auxílio da rítmica divisiva, né? Nós temos aí um compasso, a semínima representando o tempo, né? Bom, o metrônomo agora a 70 BPM, né, para a gente poder ter calma ali de compreender os desafios desse tipo de figura, né? Vamos lá. 1, 2, 1, 2, tá, tá, aqui, te, tá, cá, tá, tá, aqui, te, tá, cá, tá, tá, cá, tá, aqui, te, tá, aqui, te, tá, cá, limi, tá, aqui, te, tá, cá, tá. Bom, falando por último, que quando a gente encontra a fórmula de compasso, então, a gente encontra a rítmica divisiva, né? Então vamos seguir aí com umas práticas da rítmica divisiva, né? Nós temos aí 3 práticas diferentes, lembrando que o material vai estar disponível lá, outras práticas também, né? Assim, tipo, essas aqui são só de ilustração, né? O importante é você entender como funciona e você mesmo realizar, né? Essa leitura e outras, né? E falando das alturas aí, né, a gente tem esses aplicativos, né, que ajudam a memorizar mais rápido, enfim. Outra coisa muito interessante é, assim, depois que a gente vai treinando, já conseguiu uma certa fluidez, né, na leitura rítmica, a gente pegar partituras que tem melodias escritas nelas, né? Até agora eu mostrei partituras aqui que são rítmicas, né? Porque essa é uma introdução, né? E assim, infelizmente a gente não tem tempo de abordar todos os exemplos, né? Assim, tipo, lembrando mais uma vez, tendo interesse, busca lá no canal que a gente vai estar alimentando aí com as práticas, né? Mas assim, é muito interessante para você buscar partituras melódicas, e agora que você já sabe né, já começou a praticar leitura rítmica, ou se você já conhecia, né, e está usando as ferramentas aí para poder fazer uma leitura e para poder treinar e melhorar a sua leitura, é bacana você realizar a leitura rítmica, falando agora então o nome das notas no pentagrama, tá? E quanto mais você treina lá num aplicativo como esse, existem outros, né? Mais você começa a conseguir fazer essa leitura rítmica falando o nome das notas. E é muito interessante, porque depois você pega o instrumento e praticamente você toca. Com 2 claves, nós temos aí a clave de Sol e a clave de Fá, né? A clave de Fá representando os sons graves, né? Geralmente a mão esquerda do piano ali. E nós temos ali, você vê que na clave aparecem 2 bolinhas ali, sinalizando a 4ª linha, né? De baixo para cima que se conta, né? E aquela linha ali sendo a nota Fá, essa é a clave de Fá. A nota Sol nos diz que a 2ª linha é a nota Sol, 2ª linha de baixo para cima é a nota Sol, tá? Na verdade, eu fiz ali uma marcação do Dó central, porque é justamente essa relação de separação entre elas, né? Vamos dizer que o Dó central, ele é a 1ª linha complementar superior, quando que na clave de Sol, esse Dó central é a 1ª linha complementar inferior, tá? Elas estariam divididas por essa linha. E assim, para a gente entender esse encadeamento, né? Dependendo do instrumento que você toca, você vai fazer uso de uma ou de outra clave, você pode tocar piano e aí, na verdade, você vai usar as 2 claves, né? Lembrando, a clave de Fá é para os instrumentos graves, a clave de Sol para os instrumentos agudos. Existem outras claves também, assim, como eu disse, eu não vou me aprofundar muito, tá? Eu trouxe aqui esse diagrama, existem algumas práticas, existe um aplicativo chamado Music Tutor, conforme está escrito aqui, né? E esse aplicativo é muito legal, porque ele é tipo uma espécie de um joguinho, né? Que você pega e bota ali, ele vai aparecendo as notas e vai te dando esse treinamento, né? Então, assim, se você tem interesse, né, em melhorar a sua leitura melódica, né?
assim, digamos, a leitura melódica é uma coisa que quanto mais você pratica, mais daqui a pouco você nem pensa mais, você já olha e já sabe, tá? Então, assim, esse é um aplicativo que pode ser muito legal para você avançar com mais rapidez, né? Então, se você tem interesse, é legal você buscar. Então, amigos, eu vou concluir, né, tocando uma música. Eu trouxe aqui uma partitura de uma música muito conhecida de Sebastian Bach, que é o Baldineri, não sei como fala, enfim. Mas eu vou tocar ela, quer dizer, eu vou mostrar a partitura aqui pra gente, mas eu vou tocar ela resolvendo, né? Vamos dizer que eu não consigo tocar ela porque eu tenho dificuldade com alguma figura rítmica, né? Ela tem colcheias e semicolcheias, né? Aquele conjunto de colcheia com duas semicolcheias, enfim, né? E aí o que acontece é que eu vou tocar ela na rítmica aditiva, para assim mostrar como fica, né? Para a gente ouvir o metrônomo fazendo a rítmica aditiva e a gente tocando, como fica tranquilo, da gente poder com calma resolver os problemas e poder aprender, tá? Então é assim uma aplicação prática, né? Uma aplicação prática da rítmica aditiva. Eu botei o metrônomo em 185, né? 1, 2, 1. Bem, amigos, por hoje é isso e até a próxima.